Olá, querido aluno. Bom dia. Você sabe me dizer por que eu estou aqui no jardim hoje? Para falar sobre um dos processos mais importantes para a vida na Terra. Você saberia me dizer qual é? Você sabe me dizer por que o verde é tão importante para as plantas? Por que será que a maior parte das plantas são verdes? Que outro fator seria fundamental para que as plantas sobrevivessem? Você sabe me dizer? Então, vamos para a aula que já já você vai saber. Vamos continuar com a nossa aula de fotossíntese? Então, vamos lá. Para dar sorte, botei aqui um trevinho de 4 folhas, ok? Vamos. A fotossíntese ela é um processo muito importante para a maioria dos seres vivos do planeta. Nós já conversamos sobre isso lá no jardim. Você saberia me dizer por quê? Então, vamos continuar e até o final da aula vocês vão ser capazes de responder essa pergunta. A fotossíntese ela é realizada por organismos que possuem um pigmento chamado clorofila. Tá? Esse pigmento é ele quem dá a cor verde aos vegetais. Através da fotossíntese, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento e por isso são chamados de seres autotróficos. Então, todos aqueles organismos que eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, eles são chamados de autotróficos. São os organismos que fazem o processo de fotossíntese. São os únicos organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. E a gente vai ver por quê. Tá? Agora, como é que ocorre a fotossíntese? Né? Nós já falamos que a fotossíntese ela é realizada pelos organismos que possuem o pigmento clorofila, que são os vegetais, as algas e algumas bactérias. Então, esses organismos eles são capazes de realizar a fotossíntese, mas como ocorre esse processo? Né? Então, a fotossíntese, aqui a gente tem uma plantinha mostrando aqui a luz do sol e aqui o solo onde encontram-se as raízes dos vegetais. Então, pelas raízes, a planta ela absorve água, tá? E as folhas absorvem através de uma estrutura chamada de estômato, que são pequenos orifícios que ocorrem na folha, que tem na folha, elas absorvem o CO2, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção o que está entrando na planta e o que está saindo da planta. Então, a gente tem aqui uma entrada de energia solar na planta, gás carbônico ou CO2, né, ou dióxido de carbono, são todos o mesmo nome para a mesma substância, e a água entrando pelas raízes. Tá? Saindo do vegetal, a gente tem o oxigênio. Observem que as setas apontam principalmente para as folhas. E aqui, recirculando no interior da planta, nós temos glicose e ATP, que é uma sigla que determina, que nós utilizamos quimicamente para dizer energia para a planta. Então, aqui nós temos o alimento da planta, a glicose, ok? O açúcar. Então, o processo de fotossíntese, ele ocorre. A água absorve sais minerais pelas raízes e água, CO2 pelas folhas, e a energia solar. Tudo isso, a planta, lá naquela estrutura chamada de cloroplasto, ela consegue converter a energia luminosa do sol, o CO2 e a água absorvida pelas raízes em açúcar. Nesse processo, a planta libera oxigênio. E é por isso que a fotossíntese ela é tão importante para os seres vivos, porque o oxigênio, vocês devem se lembrar, é o ar que nós respiramos, é o gás necessário para a nossa respiração. Então, nós inspiramos o oxigênio e expiramos o CO2, que também vai ser absorvido pela planta. Ok? Então, por isso, o oxigênio, né, a fotossíntese, ela é um processo tão importante para a nossa sobrevivência, porque a partir desse processo da fotossíntese é que as plantas produzem para nós o gás que nós vamos respirar, que é o gás oxigênio, presente no ar atmosférico. Aqui a gente tem uma representação esquemática, né? É uma fórmula química, representação química desse processo. E agora vem o nosso momento desafio. Eu gostaria que vocês pudessem explicar para mim o desafio que vai ser proposto, mas para isso nós vamos voltar lá para o jardim. Vem comigo!
Olá, vamos para o nosso desafio? Eu gostaria que você pudesse me explicar o que aconteceu nesse simples experimento. Então, há 3 dias eu vi aqui no jardim, amarrei esse saco plástico nesse galinho, deixei ele aberto, como vocês estão vendo, e nesse aqui eu mantive as folhas no escuro. Enrolei o galinho num papel alumínio. Vamos ver o que aconteceu? Olha, interessante, no galho que ficou no escuro, não teve depósito de água. No galho que ficou recebendo a energia solar, acumulou uma pequena quantidade de água no saco plástico, vocês conseguem perceber? Você seria capaz de me explicar o porquê que no saco fechado com papel alumínio não acumulou água e no saco onde pegou a luz do sol, a água acumulou? Esse é o desafio. Aguardo a sua resposta. Vamos para a resposta? Será que você acertou? Eu tenho certeza que sim, hein? Vamos lá conferir. Então, nosso experimento, nós tínhamos 2 sacos. Um que ficou embrulhado com papel alumínio e não pegou a luz do sol. O outro que pegou a luz do sol e acumulou água. Por que que esse acumulou e o do escuro não acumulou? A resposta é simples, pela fotossíntese. O galho que estava na luz do sol, recebendo os raios solares, ele abriu os estômatos para a captação do CO2 e, durante esse processo de fotossíntese, a água sai na forma de vapor pelos estômatos, acumulando no saquinho. Então, isso aqui é um experimento que prova que a energia luminosa ou a radiação solar, ela é super importante para o processo de fotossíntese. Sem luz, a fotossíntese não ocorre. Por isso que no saco plástico, aonde ficou escondida, né, as folhinhas ficaram escondidas com papel alumínio, não aconteceu a fotossíntese. E portanto, os estômatos não se abriram e não houve acúmulo de água no saco plástico, tá ok? Então, esse experimento prova pra gente qual é a importância da energia luminosa para o processo mais importante da face da Terra, que é a fotossíntese. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês, continuem estudando e até o próximo vídeo. Um abraço da professora Vanessa. Grande beijo!